Olá! Voltamos para a nossa última parte da nossa apostila dos exercícios de fixação. Questão número 71. No Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira assertiva. A contribuição previdenciária patronal, de ônus do próprio ente, constitui uma receita intraorçamentária para o ente e uma despesa intraorçamentária para o RPPS. Não, é o inverso, né? A contribuição patronal para o ente é despesa e para o regime próprio é receita, tá bom? Tá invertida aí a definição. Segunda assertiva. Na transferência da contribuição dos entes ao RPPS, os servidores atuam como depositários, sendo mero repassadores? Não. Eles atuam como depositários, sim, como contribuintes, né? E beneficiários do plano do RPPS. Então, ele aparece tanto na parte de receita também quanto de despesa, quando a gente fala da folha de pessoal do regime próprio. Lembrando, né, que são aposentadorias e pensões por morte, atualmente os benefícios a serem pagos pelos regimes próprios. 3. Caso as receitas previstas ultrapassem as despesas fixadas para o RPPS, gerando um superávit orçamentário, este constituirá a receita extra-orçamentária do RPPS, destinada a garantir desembolsos do RPPS em exercícios futuros. Olha, quando há um superávit, o superávit não é orçamentário, é um superávit financeiro, né? Então, quando o meu gasto é menor que a minha despesa naquele exercício, eu falo que eu tenho aí um equilíbrio financeiro. E a reserva extra-orçamentária, ela vem justamente, o que é a palavra extra? Daquilo que não estava previsto no orçamento. Se as minhas receitas já têm a previsão orçamentária, ela não entra como extra-orçamentária, salvo se eu criar um custo suplementar naquele ano, salvo, por exemplo, se o regime próprio receber uma doação de um imóvel, por exemplo, que aquilo ali vai integralizar patrimônio, tá? Que aí é lançado, então também está falso. E por último, o superávit orçamentário de determinado exercício de um RPPS é uma reserva contábil? Não. O superávit é quando aquilo que eu gastei for menor do que aquilo que eu recebi, tá bom? Como todas estão falsas, a alternativa correta é a letra A. Questão número 72. Determinado ente federativo realizou o seguinte lançamento contábil de natureza patrimonial, referente ao RPPS: encargos patronais e encargos sociais a pagar. Esse lançamento contábil representa a alternativa D, o reconhecimento da obrigação referente à contribuição patronal pela ocorrência do fato gerador, tá bom? E qual é o fato gerador? É o pagamento ao servidor, né? Que é a minha base de cálculo lá quando eu lanço na guia previdenciária. Questão número 73. A respeito do procedimento contábil relativo ao RPPS, assinale a opção correta. Qual é a opção correta? É a alternativa B de bola. O ente federativo que possuir déficit atuarial poderá sanar a obrigação por meio de aportes periódicos estabelecidos em plano de amortização com essa finalidade, tá? Então, lembram da nossa aula de avaliação atuarial, que também está muito intrinsecamente ligada à contabilidade? Então, o que acontece? O atuário lá fez o cálculo atuarial. Ele trouxe um déficit. Quando ele calcula esse déficit, ele estabelece lá na sua reavaliação possibilidades que o município tem de escolha para a diminuição desse déficit, tá? Quais seriam? Um desses é o aporte periódico. Esse aporte ele pode ser pago de forma mensal, ele pode ser pago de forma anual, pode ser feito um custo suplementar, que também
pode ter um valor definido ou definível, né? Quando eu falo que é em percentual, a incidir na base de cálculo. Então, a avaliação atuarial, ela dá essas possibilidades que, ao município optar por uma delas, inclusive o município pode optar até em ter duas delas, fala, não, aqui, avaliando o déficit, o município opta em ter o custo suplementar, a incidir na alíquota, né, na folha lá, e vai fazer um aporte de X. Aí, qual é o segundo passo? O município decidiu fazer esse déficit atuarial, né, amortizar ele por meio de aportes periódicos. Ele tem que encaminhar isso, tá, lá para a Câmara Municipal, se for o município no caso, né, para ter a autorização do Poder Legislativo, tá bom? Então, o correto aqui é a alternativa B. Questão número 74. De acordo com as normas para a realização da escrituração contábil do regime próprio, deverá ser adotada a seguinte diretriz. É a alternativa C. Deverão ser adotados registros contábeis auxiliares para apuração de depreciações, avaliações e reavaliações dos bens, direitos e ativos, inclusive dos investimentos e da evolução das reservas, tá? Questão número 75. Quando da emissão do CRP, a Secretaria de Previdência Social examinará o cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios dos seguintes critérios. Lembrando aqui da nossa aulinha, são quantos critérios? 33. Parte deles eu faço o envio regular junto à Secretaria de Previdência, né, no portal do CadPrev. Parte deles é por meio de auditoria direta ou auditoria indireta. Vamos lá. 1. Observância do caráter contributivo? Sim, a Secretaria da Emissão, ela analisa isso. 2. Observância do equilíbrio financeiro e atuarial correspondente à implementação em lei, atendidos os parâmetros estabelecidos pelas normas de atuário aplicáveis ao RPPS? Perfeito. Então, aqui, fazendo o link com a questão anterior. Foi lá no cálculo atuarial, viu que precisa ser adotado, né, um aporte periódico, tá? Lá a avaliação atuarial fala, olha, dado esse déficit, precisa ter um aporte periódico. Enviou esse estudo para a Secretaria de Previdência, lembrando que é por meio do DRA e da nota técnica atuarial, e lá manda toda aquela documentação da nossa aulinha aí, que consta na apostila detalhadamente. Enviou o estudo. Lá no estudo fala do aporte. E o município não adotou. Então aí vem a Secretaria de Previdência e olha, vai observar como que está o município, verifica que tem um déficit, verifica que lá a avaliação atuarial recomenda a implementação. Se não implementa, a Secretaria já faz uma notificação para que o município se manifeste. E o critério fica irregular, dá um prazo normalmente de 90 dias para justificar, a justificativa não sendo sanada ou não sanando essa pendência, o município fica irregular, até que adote as medidas em lei das recomendações do estudo atuarial, tá bom? 3. Existência de apenas um regime próprio e unidade gestora do respectivo regime em cada ente federativo e contabilidade de acordo com o plano de contas definido pelo Ministério da Previdência Social, né? Essa questão aqui ainda era só Previdência Social, hoje é Ministério do Trabalho e Previdência Social. Perfeito, tá? O regime próprio, por exemplo, dentro de um município eu não posso ter duas unidades gestoras, tem que ser única, uma única unidade gestora, um único regime próprio, tá bom? 4. Cobertura exclusiva a servidores titulares de cargo efetivo e a militares e seus respectivos dependentes. Todas estão corretas, fica certo se você marcou D de dado. Questão número 76. O município de Pássaros da Mata repassou ao RPPS, em 25 de fevereiro, um valor de R$ 189.550, referente à contribuição patronal do referido mês.
Considere o registro contábil do recebimento, marquem aí, desta receita por parte do RPPS. Então, como que o RPPS vai registrar esse dinheiro? Houve um aumento patrimonial. Debita uma conta do ativo circulante. O que é o ativo circulante? Aquilo ali que eu tinha a receber, previsto ali no meu orçamento, eu tinha um ativo circulante, tá? E aí o ativo está como se estivesse ali, na expectativa de recebimento. E esse valor é creditado na conta de variação patrimonial aumentativa. Questão número C é a correta. Questão número 77. Com relação a critérios e condições para a implementação da segregação de massa, julgue os próximos itens. Lembrando, segregação de massa, a gente está falando que está lá na avaliação atuarial, tá bom? 1. A proposta de segregação de massa dos segurados do RPPS, acompanhada da avaliação atuarial e da justificativa técnica apresentada pelo ente federativo, deverá ser submetida à aprovação do órgão fiscalizador? Sim. Verdadeiro. 2. A segregação de massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo mediante a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e das obrigações correspondentes? Perfeito também. 3. O relatório da avaliação atuarial deverá demonstrar como ocorrerá a separação dos recursos entre o plano financeiro e o previdenciário. Até aí? Correto. Devendo todos os recursos já acumulados pelo regime próprio ser destinados ao plano financeiro? Não, essa parte final não está correta. Então, lá no relatório da avaliação atuarial, ele faz a separação dos recursos, tá? Entre um e outro. Não fica tudo só para o financeiro, não. Então, tá falso só dessa linha aqui para frente, tá? 4. Uma vez implementada a segregação de massa, fica permitida a transferência de segurados e recursos. Gente, já vou parar aqui, ó. Implementou a segregação de massa, fica tudo separadinho entre um e outro. E aqui tá falando que vai misturar o plano financeiro. Não. Então, fez o estudo atuarial, o atuário lá nesse estudo determinou que X reais ia ficar para o plano financeiro, X a quadrado para o plano previdenciário, a cobertura desse plano aqui serão essas pessoas, por exemplo, que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, naquele outro para quem ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004, e aí separou, segregou, não se misturam mais, tá bom? Tudo que falar de segregação e estiver falando que, não, justificadamente pode pegar, alocar um recurso para o outro, não, tá errado, tá bom? Ficou claro isso, né? Questão número 78. A questão número 78 é para nós ligarmos, né, a coluna 2 de acordo com a coluna 1, evidenciando a relação da demonstração contábil com a sua respectiva composição. Então, nós temos balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração dos fluxos de caixa. Bom, a primeira assertiva, tá? Quadro principal de receitas derivadas e originárias, quadro de transferências recebidas e concedidas, quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. Essa é a demonstração dos fluxos de caixa. Então, coloquem aqui o 4. O segundo tópico tá lá. Quadro principal, quadro de ativos e passivos, financeiros e permanentes, quadro das contas de compensação e quadro do superávit / déficit financeiro. Esse é o 3, o balanço patrimonial. Próximo, quadro principal, quadro da execução dos restos a pagar não processados e quadro da execução dos restos a pagar processados. Esse é o 1, balanço orçamentário. E por último, um único quadro demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada,
por fonte e destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas, os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, as transferências financeiras recebidas e concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. Esse é o 2, que é o balanço financeiro. Então, como que ficou a nossa sequência? 4, 3, 1, 2. Questão letra C. Questão letra C, tá bom? Então, é muito importante vocês saberem isso. É quase que um decorebinha, tá bom? Faça um asterisco aí, porque aqui traz bem definidinho o que são cada tipo de balanço aí formado. Questão número 79. Para emissão do CRP, a Secretaria de Previdência Social examinará o cumprimento, entre outros, do seguinte critério e exigência: vinculação por meio de lei de servidores de carga efetiva ao regime geral? Não. B. Manutenção de contas bancárias destinadas aos recursos financeiros do regime próprio, distintas das contas do Tesouro. Gente, quando eu falo Tesouro, vai cair muito essa questão. Tesouro do ente federativo são as contas do município, tá? Sim, é a letra B de bola, está corretíssima. As demais estão erradas. Uma fala de CLT, não tem nada a ver. Divulgação das vinculações orçamentárias, não. A correta é a letra B de bola. Questão 80. O plano de contas aplicado ao setor público, PECASP, é uma estrutura básica da escrituração contábil formada por uma relação padronizada de contas com o objetivo de. A correta é a letra A. Permitir a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e dos demonstrativos do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Ficou com dúvidas? Tá com dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Ficou alguma questão que para você precisaria comentar mais? Deixa aqui também, tá? Que aí aos pouquinhos a gente vai tirando todas as dúvidas. Gostou? Dá um like. E encerramos por aqui todos os exercícios da nossa apostila. Recomendo a leitura dela, que ela é bem sucinta, tá? Recomendo também que acessem os sites lá, os endereços que eu coloquei para estudo e leiam a Lei 9.717 de 98. No mais, fiquem com Deus e boa prova!